Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, ainda voltando até, já tem o quê? Mais de 15 dias esse desfile, surgiu uma coisa interessante essa semana, ontem na realidade. Pois, primeiramente tem toda essa discussão. Peraí, o desfile foi uma manifestação cultural, verdade de expressão, ou foi uma pré-campanha? Bem, se for mostrada uma relação entre o homenageado, ele tendo pago por aquela homenagem, ele ter contratado aquela homenagem, pode sim ser considerado pré-campanha. Se for mostrado que não tem relação, aí sim pode ficar apenas dentro do mundo da homenagem barra liberdade de expressão. E o que se sabe? Por exemplo, o Lula fez um repasse em cima da Lei Rouanet para a, a escola de samba. Isso não entra tanto por conta que outras escolas também receberam. Então não é tão preponderante. Agora, o que entra nesse caso? Ele recebeu o carnavalesco que lhe fez a homenagem, o presidente da escola de samba é do PT, e agora chegou isso daqui. O ponto matéria aqui, um ponto com potencial explosivo para os rumos da apuração preliminar que o PL pede ao Tribunal Superior Eleitoral, por abuso de poder na homenagem da Acadêmicos de Niterói a Lula. São relatos confirmados informalmente, vale ressaltar, por interlocutores do presidenciável Flávio Bolsonaro, de que a primeira-dama Janja pediu doações para empresários próximos ao petista. O rescaldo do carnaval e da péssima repercussão política da OD, o filho 01 Jair Bolsonaro perguntaram a alguns executivos se haviam mesmo feito as contribuições para custear a fulibolista na avenida. Quem ousaria negar um pedido da imperatriz do Brasil? Teria respondido um deles. Ratificando aqui. Esclarece, aí vai ser esse pedido. A equipe jurídica da pré-campanha, do Flávio Bolsonaro, defende que a Acadêmica de Niterói seja intimada a detalhar todas as doações recebidas por pessoas físicas e jurídicas para o desfile de 2026, esclarecendo se nos anos anteriores houve qualquer tipo de contribuição da mesma fonte doadora. Bem, isso daqui já muda completamente o ponto de vista que o Lula não teve participação. Pois, se de fato a Janja agiu de maneira, coloquem o dinheiro na homenagem pro Lula. Se ela realmente fez isso, se ela intimou a pagar pela homenagem, os empresários, de fato, fica provada essa ligação. Continuando aqui a matéria. O uso da estrutura presidencial para captar junto a empresários com fortes interesses no governo federal doações para uma escola de samba que, já tendo recebido verbas públicas referente a seu desfile em verdadeiro ato de campanha com todos seus elementos clássicos: jingle, número, propostas, exaltação do governo e ataques de adversários. Então, já fica bem claro que sim, que se a justiça quiser, pode ser declarado inelegível Lula por conta do abuso de poder do cargo que ele possui para beneficiar a escola de samba que lhe deu homenagem, bem como a pressão que a Janja exerceu para os empresários financiassem o desfile. E aqui, a grande questão é: vai conseguir provar essa ligação? E se sim, será que a justiça vai entender que, mesmo existindo essa ligação, o Lula vai ser inelegível? Eu tenho a impressão seguinte, que o Lula, ele temendo a possibilidade de não ser reeleito, ele armou esse desfile para que, caso ele veja que não tenha chances, ele chegue e peça
Ô, galerinha, me declara inelegível aí, só pra eu não perder. Por quê? Ele tá fraco na eleição, realmente. A aprovação dele tá. A reprovação, melhor dizendo, está acima de 50%. E ele não vence no primeiro turno. E no segundo turno perde para o Flávio Bolsonaro, que é a principal força contrária. Ele pode, de fato, ser considerado inelegível apenas para não perder a eleição e manchar a sua candidatura. E uma coisa importante também que temos que pensar é que o, na eleição passada consideraram o Bolsonaro inelegível pela mesma justificativa, que ele teria utilizado o seu cargo de presidente para se promover na campanha. E é exatamente isso que o Lula fez. Mas tem um ponto interessante, que agora está o André Mendonça ali comandando o TSE, não, o TSE, ele, e ele foi o voto vencido, né, nesse julgamento que colocou o Bolsonaro inelegível. Mas ele pode realmente chegar e falar, ó, como eu sou o voto vencido, eu vou concordar com a maioria e considerar o Lula inelegível, utilizando o mesmo argumento que o Alexandre de Moraes utilizou para considerar o Bolsonaro inelegível. O mesmo argumento utilizado contra o Bolsonaro pode ser utilizado contra o Lula nesse caso. Bem, comentem, deixem suas opiniões. Obrigado.